Bom, então, obrigado de novo. O meu tema aqui, claro, né, tem que ter um pouquinho da parte vascular. Eu quero tentar não ser tão profundo a ponto de ser chato, mas tentar passar pelo menos um pouco por todas os temas que um vascular tem que abordar quando está com vocês numa consulta, né? Bom, então, começar falando para vocês uma coisa que vocês já sabem hoje, né, que lipedema não é só gordura, o tamanho da encrenca, né, então mais de quase 20% das mulheres, mais ou menos, acho que o que vocês veem mesmo na rua, né, que nem a gente estava falando, né, você vai vendo, ou nas amigas, ficou muito tempo subdiagnosticada, então apesar de já ter muito tempo descrita, muito tempo a gente foi deixando isso para debaixo do tapete, e falo isso quase que um meia-culpa dos médicos também, né. Provavelmente muitas já passaram com médicos que falaram assim, isso aí não é nada, isso aí é gordura, sem vergonhice, as piores coisas possíveis, né? E aí que entra a gente, né? Muito confundida com outras doenças. 1940 começou a história do lipedema, né? Começou a história porque surgiu? Não, porque daí foi a primeira vez que alguém virou e falou, vamos chamar isso de uma doença, né? Então foi essa duplinha na Mayo Clinic, que é provavelmente uma das instituições de saúde mais respeitadas do mundo. Eles falaram, isso daqui, eles chamaram na época de adipose dolorosa. Então, quase 90% das mulheres que têm a característica clínica de lipedema têm dor, têm sensibilidade. E isso foi a primeira coisa que chamou a atenção deles, né? Então ficou como a síndrome da gordura dolorosa. Só que tem muito mais coisa, né? E não é só a gordura. A gordura, para quem já operou, para quem já está fazendo tratamento, vocês veem que é uma parte da condição. A gente vê muito problema no tecido conjuntivo frouxo. O que é isso? Vamos pensar de uma forma fácil aí, é como se fosse o colágeno, né? Então o aspecto, para quem já vê aquela segunda fase do lipedema, que é como se fosse escorrendo, que o pessoal pensa às vezes que é celulite, que tem flacidez, isso daí é uma fraqueza de colágeno, então o tecido vai perdendo sustentação. E o que acontece na pele e na gordura também acontece nos outros lugares que a gente tem colágeno. Então, por exemplo, onde que a gente tem? A gente tem muito nas articulações, os tendões, né, os ligamentos. Então, a grande maioria das pacientes que tem lipedema tem aquele joelho que estica até passar um pouquinho para trás, a gente chama isso de hiperextensão, tende a ter o joelho batendo joelho com joelho e a perna não encosta, né? Então isso vai acarretando também um desequilíbrio muscular. O pé que tende a ficar um pouquinho pronado, né? Então viradinho para dentro. Isso características articulares. Mas tem essa questão também que é vascular. Então, vou falar aqui para vocês, mas quase 50% acaba tendo problema de varizes. E varizes é uma coisa que é muito ampla, né? Vai desde vasinho, aquela coisinha meio aranhinha, até varizes calibrosas, até mancha, até ferida. E aí você imagina, mancha, ferida, varizes calibrosas já é ruim para alguém que não tem lipedema. Para quem tem lipedema, acaba sendo que uma coisa sobrecarrega a outra e aí vira aquela descompensação completa. Quando que a gente suspeita, então? Poxa, isso é uma coisa que todas também já passaram, mas é legal a gente lembrar para os outros, né? Tem os sintomas que são os externos, que é o que todo mundo vê, mas tem os internos, né? Então essa dor, a sensação de pressão, a perna pesada é uma coisa que as outras pessoas não veem. Tudo bem, o hematoma com facilidade, nossa, realmente, né? Toda hora tá com hematoma. A questão de ficar maior, de emagrecer em cima, de não emagrecer embaixo. Mas é legal a gente lembrar isso, que tem essa parte interna que vai batendo, né, psicologicamente. Então, lá em casa, quem já passou comigo sabe, porque eu falo em todas as consultas que minha esposa também tem lipedema. E eu mesmo, a gente está junto há quase 18 anos, e lá no começo, eu ainda não era médico, estava estudando, ela também estava estudando medicina, a gente achava que era linfedema. Então foi legal que a gente passou junto por essa história e a gente via junto como não fazia sentido. Então já estivemos nesse ponto que todas vocês estão. O diagnóstico já é feito, eu brinco que pelo telefone eu já conseguiria fazer, sem olhar para o paciente, só pela conversa, por essas características já dá para fazer. Só que não dá para a gente falar, por exemplo, assim, qual que é o tipo, qual que é o estágio, o que vai ser feito para você agora, né? Não tem uma receita de bolo que resolva para todo mundo. E essa daqui é uma imagem de histologia, né? Histologia é quando você pega lá um pedacinho do tecido e olha no microscópio.
E o que a gente vê é a diferença entre o tecido que tem lipedema e o tecido que não tem lipedema. Essas partes roxinhas aqui, ó, isso aqui é tudo fibrose entre as células de gordura. As células de gordura são as partes brancas, né? Aliás, acho que nem está aparecendo tanto, mas você vê como um tecido normal sem lipedema acaba tendo muito menos fibrose, né? Então, se a gente fosse olhar lá no microscópio, provavelmente de algumas de vocês, a gente ia conseguir ver essa diferença, né? A fibrose e o adipócito, que é a célula de gordura que vai ficando grande. O problema é que isso vai crescendo, também vai alterando a drenagem linfática. E aí você vê como as coisas vão casando. E aí entra essa história, né? Na nomenclatura, lipedema tem esse nome porque é lipo, né? Que é gordura, com o edema. Mas edema não é igual para todo mundo e não é uma causa, uma entidade que está representada em tudo. E aí começa essa confusão. Poxa, tem lipedema? Tudo bem. Pode ter linfedema junto? Putz, pode. 20% das pessoas vão ter linfedema associado ao lipedema. E varizes também pode ser? Pode ser só varizes o edema? Pode. Varizes, a partir de uma certa fase, ela causa inchaço. Você nem precisa ter varizes aparente na perna, mas são as varizes que estão causando. Muita gente chama de varizes internas, né? Ou só um problema da safena, que é uma veia muito conhecida. E também tem a obesidade. Muitas já tiveram obesidade e reverteram ou sofreram esse preconceito de tipo, não, isso é obesidade, quando na verdade não era. Mas então aí a gente vê o edema, a definição é inchaço. Para vocês vou perguntar para você, Gabi, tá? O que você acha que é isso daqui? Trombose. Não, você entendeu? Olha, vocês já fica automático, é linfedema, porque uma perna está inchada e a outra não. Então, puxando a sardinha para o nosso lado, é isso, nem tudo que incha uma perna só é linfedema, gente. Então, isso daqui é trombose. Como que a gente descobre? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Agora, linfedema também, ele é sempre de uma perna só? Não. Tem muita gente que tem um linfedema primário que é das duas pernas. Então, também tem o fator de confusão, né? Agora, essa daqui, só de olhar a textura, já dá para saber. Isso daqui, realmente, isso é linfedema, tá? Isso daqui, geralmente é um edema ou cardíaco, cardiogênico, ou um edema de varizes. E isso precisa de exame físico, né? Essa era nossa de atendimentos online e tudo, mas não tem nada ainda que substitua o toque, né? O olho no olho até a câmera ainda vai, mas o toque não dá. E aí eu falo por que a gente começa com o vascular, né? A porta de entrada de muitas acaba sendo vascular. Hoje acaba sendo muito a internet, mas daí quando você vai bater o martelo mesmo, faz sentido. Porque a gente vai ver se esse edema não é do coração, se ele não está relacionado com varizes, se tem ou não tem a chance de ter uma trombose associada, se tem alteração linfática, que é o linfedema, se pode ser problema renal, isso também causa edema nas duas pernas, e inflamação. O que é inflamação aqui? Não sei se vocês já ouviram falar de erisipela. Erisipela é uma infecção do tecido gorduroso, né, na pele, da parte da pele um pouquinho mais profunda. E essa infecção, ela destrói os vasos linfáticos. E aí, secundariamente, por causa disso, vem um linfedema. Nem sempre, né, mas uma grande parte. Então a gente também tem que saber se não foi secundário a isso. Então tem que puxar na história. E aí, o que a gente tem na nossa caixa de ferramentas para identificar? Exame físico, como eu disse, fundamental, mas a gente vai fazer o Doppler, então o ultrassom com o Doppler ele tem que ter. Eu até acho ruim quando o vascular não tem o ultrassom no mesmo momento, porque é igual o exemplo de você ir num cardiologista e ele fala assim, ó, agora é hora de escutar o seu coração, eu vou pedir para outra pessoa escutar e depois ele vai me contar o que tem. Então, o Doppler aqui é a mesma história. Quando eu olho, é muito diferente. Você já consegue falar assim, não, eu quero ver isso aqui. O Doppler, para quem não sabe, é o ultrassom normal, só que a gente coloca cor e consegue ouvir o fluxo. E a circulação normal, a artéria leva o sangue para a perna e a veia devolve. Com o Doppler eu posso saber se a veia está fazendo esse papel de devolver
ou se ela está obstruída ou com refluxo, que é ao invés de devolver, o sangue continua parado lá na perna. Exames de sangue, exames de imagem e outros, e os scores de risco. E aí eu já jogo para o Fábio, porque score de risco é o quê? A gente também consegue avaliar para falar para quem vai operar se tem um risco baixo, médio, um pouco mais alto ou muito alto de ter trombose, e a gente precisa ter um cuidado além pós-cirúrgico. Aí aqui imagens, né? Diferença entre lipedema e linfedema. Aqui é bem o clássico, né? Então o linfedema unilateral, incluindo o pé, né? Um edema que ele é um pouco mais simétrico como um todo, desculpa, assimétrico. E o lipedema, você vê que o pé não sendo acometido, começando com aquele garrotezinho que vocês já sabem hoje que não é obrigatório, né? Nem todo mundo vai ter esse garrote, mas quando tem, só mostra pra gente qual é o tipo do lipedema. E aqui a gente vê no ultrassom, você vê como o ultrassom é importante, né? No linfedema, a distância entre a pele e a fáscia, que é o primeiro tecido depois da gordura para chegar no músculo, ele vai sempre aumentando. E aí em fases um pouquinho mais avançadas, ó, a gente vê essas camadas pretas que é líquido. Então fica líquido entre as células mesmo, entre as camadas de gordura, mas é um macro líquido, vamos falar assim, é uma coisa que a gente consegue olhar. No lipedema, a grande maioria das vezes é isso que vai acontecendo, ó. Aqui é pele, aqui é a fáscia e olha como a gordura vai aumentando, mas você não vê essas camadas, ó, isso é lipedema. No linfedema a gente consegue ver as camadas. E aí na insuficiência venosa, que são as varizes, mesma coisa, ó. Gordura, vamos falar assim, normal, aqui a gordura com o lipedema, você vê que ela já começa a ficar um pouco mais branca, como se ela tivesse mais líquido dentro dela. E vendo as veias, o normal é o sangue subir. Para ele subir seria só isso daqui, ó. A insuficiência venosa ele tentou subir e ele vai caindo, caindo, caindo. Só que você imagina isso ao longo de dias, meses, anos. O sangue vai, chega, ele tenta voltar, não consegue. Vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando. Para quem já tem o lipedema, isso aqui é uma sobrecarga ainda maior. E aí quando você sobrepõe os dois problemas, isso daí, eu falo que 1 mais 1 não dá 2, 1 mais 1 dá 3. Então começa a ficar muito pior mesmo a condição. Sempre o pessoal pergunta se tem um exame de sangue para saber? A gente gosta, né, de ser prático, né, não, infelizmente nenhum exame vai fazer o diagnóstico, mas a gente usa para essas outras coisas, né? Então, o André sabe quanto tem de gente que tem problema de tireoide associada, é mais ou menos 20% também? 30%, né? Tireoide associada ou insuficiência, né, de vitamina D, essa questão de intolerância a glúten, como doença celíaca, são outras condições. Mas você vê, nenhum vai ser para diagnóstico de lipedema. E de exame de imagem, a mesma coisa. Falei para vocês, o diagnóstico é história e exame físico. Os exames eles vão servir aqui nesse caso para acompanhar a evolução e para diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial é falar assim, deixa eu ver se não é outra coisa, né? O Doppler, como eu disse, ó, 40% isso daqui foi legal, que foi uma campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, né? Então, 40%, você vê que cada vez tem mais gente envolvida. 40% das pessoas com lipedema que apresentam varizes associadas. E aqui eu acho que é legal porque, para quem olha num primeiro momento, você mal vê as varizes ou vê só mesmo um vasinho. Aí a gente usa isso aqui que chama fleboscópio, né? Então é uma luzinha, flebo é veia, scópio é para olhar a veia, você já vê a veia chegando. E aí quando você faz o ultrassom, você vê que cada coisa tem o seu valor. Quando você faz o ultrassom, isso é o que está ali na pele, ó. Isso aqui é o que a gente vê aqui. E aqui vai ficando profundo. E aí a gente identifica, é uma veia perfurante que está causando as varizes. Varizes sobrecarrega o sistema venoso, piora a drenagem linfática, piora lipedema. E aí a bola de neve vai sempre aumentando. A linfoscintilografia, quando eu peço, eu sempre explico, é um exame que vai ser chato, provavelmente você vai me xingar naquele dia, né? Mas que eu se está pedindo é porque realmente é importante, então a gente não pede para todo mundo. Mas ó, então, linfedema é associado em 20% das vezes. O que seria o normal é o contraste ser injetado lá embaixo no pé
e ele vai subindo só por um caninho aqui, até chegar nessas bolinhas pretas aqui, que são os linfonodos, né? Linfonodo é o que o pessoal geralmente chama de íngua. Se tiver tudo certo, sobe rapidinho e acabou. Quando tem alguma alteração linfática, o que a gente pode ver é isso, que é o extravasamento, né, linfático. Então foi injetado aqui, mas acabou não subindo e ficou um acúmulo aqui. Isso aqui chama linfocele, é um acúmulo de linfático. E aí vai causar inchaço do mesmo jeito. Ou um quadro que é pior e mais avançado, que chama refluxo dérmico, que é quando não sobe mesmo, ó, você vê que desse lado foi, agora desse lado, ó, foi tudo pela pele. E aí essa pele acaba ficando bem mais infiltrada. E é importante a gente saber porque tem casos que estão no início disso, né? E aí você às vezes vai fazer um tratamento sem ter a certeza, depois pode achar que, sei lá, foi o procedimento cirúrgico que piorou. Então é até por segurança, gente. A gente tem que saber o que está acontecendo. Esse hoje é o meu preferido, esse exame. Eu acho que tem muita informação para a gente tirar e é legal de fazer acompanhamento com ele, né? Então é a densitometria corporal, não é a densitometria óssea, com o DEXA. DEXA é dupla emissão de raio-x, né? Por isso que é o DEXA. É um exame que é tranquilo, né, de fazer do ponto de vista prático, deita lá e o negócio já passa. Tem essa questão visual, é legal vocês procurarem depois na internet, tem vários casos assim de 6 meses, 3 meses e aí o atual você vê como a pessoa vai conseguindo diminuir mesmo as medidas. E aqui a parte mais importante, que eu acho que a gente ainda vai chegar num ponto de usar isso como critério diagnóstico, que é, você vê aqui, ó, pernas, 48,8% de gordura, braços, 39%, tronco, 34%. Então você vê, ó, é mais de 20% de diferença entre gordura no tronco, no braço, para o que tem na perna. E além disso, a gente vê também o quanto que é de tecido, porque tudo bem, você pode ter um volume de peso grande, mas pode ser muito devido a músculo. Então, para quem fica frustrado no começo do tratamento clínico, que você vê, poxa, não estou conseguindo perder peso, às vezes você vai ver, você está, na verdade, trocando mesmo, que é o que todo mundo sabe que acontece, mas quando você bota em números, quando você vê, você fala, dá um pouquinho de gás, né? Quando a gente está desanimando, a barrinha de energia está diminuindo, você consegue reanimar. E a outra coisa que eu acho legal é que tem isso daqui de taxa metabólica em repouso, para você saber mais ou menos como é que você está queimando, pelo menos no seu estado basal. Eu estava falando ali com o André agora há pouco e para você perder peso é uma conta de mais e menos, né? O quanto que está entrando de caloria e o quanto que está saindo. Então, se você tem um metabolismo que já está um pouquinho... Tô falando besteira, André, ou não? Então, beleza. A gente já fica de olho ali, já... Então, a conta precisa estar negativa. E aí aqui também é legal para vocês sabendo como é que o seu corpo está trabalhando. Não vai ser feito toda hora, porque é raio-x, né? Mas serve também para acompanhar. Esse daqui é um exame que poucas pessoas conhecem, mas quem já passou comigo sabe dele. E eu virei fã, acabei passando para toda a minha família, tanto para diagnóstico do momento de assimetrias musculares, de dificuldade de ativação muscular, que é uma coisa que é muito frequente em quem tem lipedema. A gente acaba, por causa dessas questões de o joelho que vai muito lá para trás, a fáscia que não contrai corretamente, a gente acaba tendo problema de ativação muscular e você não consegue usar os músculos como deveria. E a longo prazo é como se fosse uma torre que começa torta e vai ficando cada vez mais torta, que é essa questão da assimetria dos músculos. Isso começa a deslocar para joelho, começa a sobrecarregar quadril. Então esse exame ele serve para você saber como ele é dividido em 3 partes, né? Que é dinamometria, que vê força, baropodometria, que vê a pisada, e a eletromiografia, que vê a ativação muscular. Aqui você vai ver, então, a dinamometria, você vê como que os músculos estão um em relação ao outro, tanto direito e esquerdo, quanto o equilíbrio entre frente e trás. E é super frequente você ver isso. Então, ó, quando está amarelo, é porque tem mais de 10% de assimetria e já começa a ter uma chance média de lesão. Às vezes a gente sai da consulta ali e fala, é lipedema, então eu vou vencer esse negócio, vou arregaçar lá na academia. Só que você tá com uma alteração, tá com uma assimetria, você só vai... É como se você estivesse com um barquinho na direção errada e você só acelerou o motor, você só vai chegar mais rápido no lugar errado. Então, né? Então o que a gente precisa primeiro é equilibrar às vezes e aí vamos lá, vamos em frente. Nesse mesmo exame, então, aqui eu já deixei, ó, baropodometria para ver a pisada. Esse é um exemplo
extremo, né? A pessoa simplesmente não usa os dedos para pisar, ou seja, fica toda equilibrada aqui para a parte de trás. Depois vocês tentem aí no intervalo, mas se você fica equilibrada na parte de trás, você não está distribuindo o peso adequadamente, você não está ativando os músculos corretamente, né? Com certeza, se você está fazendo isso, você está jogando mais para trás. E aí aqui um exemplo, né? Porque esse exame ele vai pegar parado, andando, agachando, tudo. E aí vai vendo a diferença de ativação muscular de cada músculo, né? Da panturrilha do lado de dentro, panturrilha do lado de fora, coxa, glúteo. E o mais comum que a gente vê é isso aqui, ó. Usa-se muito pouco, ó. GM é glúteo médio e VM é vasto medial, que é o músculo da coxa. Usa-se muito pouco esses dois músculos. Tem uma questão anatômica mesmo, e eu percebi na pandemia isso deu uma baita piorada, que é o andar da pandemia, né? O andar da pandemia a gente vai, aquele negócio assim, da sala pro quarto arrastando o pé. Então você não levanta glúteo, você não levanta a coxa. E é um exercício que a gente precisa fazer, é readaptar a marcha mesmo, entre aspas, reaprender a andar. Você chegou a fazer ou não? Então, tá vendo? É o combo, o kit completo. E aí, falando da parte do pré-operatório, que quando vai operar tem que ser avaliado, é isso daqui. Para não ser tão específico, mas chama score de Caprini, a gente definiu que quanto mais pontos a pessoa tem, maior a chance de ter uma trombose. Então são coisas que vocês nem veem, mas que quando vão passar por um procedimento cirúrgico, a gente está fazendo. E aí você vê ó, que, por exemplo, ó, edema nas pernas é um risco a mais, varizes é um risco a mais, a idade é um risco a mais, o IMC é um risco a mais. Se tiver fatores de trombofilia, né, que é o sangue ser um pouquinho mais grosso, 3 pontos a mais. E aí a gente vai somando isso e vai vendo. Então, para procedimento, isso vai guiar um pouco quantos dias que a gente vai usar de anticoagulante e qual dose que vai ser. O protocolo de medidas é uma coisa que a gente tentou criar pensando em substituir uma parte ruim da jornada de diagnóstico, que era a ressonância, né? Então a ressonância, para quem fez, demora às vezes 3 horas, você fica lá dentro e tem essa questão de você estar deitado, então as coisas acabam meio que esparramando para o lado, então dá um viés nas medidas. E o ultrassom é feito com a pessoa em pé. Eu acho legal porque vê a espessura tanto da derme, e isso corresponde um pouco ao que vai ter de flacidez depois, quanto a espessura da gordura. E a gente está percebendo agora, nesses casos que a gente está acompanhando, que tem uma relação entre o quanto essa gordura é compressível e o quanto isso é possível de melhorar. A gente precisa de estudo científico para embasar isso daqui, mas é legal quando a gente já começa a ter um pouquinho de norte para saber até o que pesquisar, né? Porque senão, às vezes, a informação está tão básica que a gente não sabe nem o que pesquisar. Então a gente faz aquela classificação, então vocês viram, a consulta é tudo isso. Fez a classificação para saber qual é o tipo, porque tem muita gente que chega e fala assim, não, só vim aqui para ter certeza que eu tenho lipedema. Tudo bem, tem, tchau. Não é assim, né? Então, a gente vai saber qual é o tipo, né? Então, tipo 1, tipo 2, que vai até a coxa, 3 com 4, que é a combinação mais frequente. Às vezes, um pode estar em uma fase e outro em outra. Então, as fases são isso, né? Isso aqui eu tiro do meu iPad aqui, que foi o melhor jeito que eu achei de explicar. Porque muita gente chega com medo disso, né? E isso, vamos ser sinceros, ó, é menos do que 1% das pessoas que acaba tendo. E quem vai ter? Geralmente uma pessoa que ficou muito tempo com obesidade mórbida, vai fazendo aquele acúmulo. Então, vamos sempre trabalhar para ficar aqui, né? A fase 1, que é essa mais inchadinha, a fase 2, que começa a ter nódulos, que começa a ter irregularidade. Então, para quem começa o tratamento até clínico, a ideia é, vamos tentar sair da fase 2 e puxar para a fase 1, né? Então, sempre pensar em pequenos passos, não precisa falar, não, vamos tentar sumir tudo. Não, calma, gente, né? Primeiro, o barco está indo nessa direção, você tem que primeiro lentificar ele, aí você tem que parar e virar. Então, é um processo que vem há muito tempo, né? Então, não é tão simples assim. E aí eu falo que sempre a gente tem que, toda consulta, ficar reclassificando, porque é progressivo tanto no tipo, ou seja, o 1 pode virar 2, né? E o estágio também, o que era o estágio 1, que era só o inchaço, também pode virar 2, que começa a ficar com irregularidade.
E aí a importância da equipe multidisciplinar acompanhando. Então, geralmente, eu acho isso muito legal porque geralmente é isso daí. Tem o congresso de endocrinologia, tem o congresso de gineco, tem o congresso de enfermagem, de físio, o que por causa de vocês está surgindo uma nova coisa, que é juntando várias especialidades trabalhando junto. E aí aqui era uma brincadeirinha que tinha que, tipo, o contato que a paciente ia ter na história da doença, né? Então, geralmente, ó, cadê o Fábio? Tá aí? Não tá? Eu falo que o plástico, ó, tem muito contato no começo, depois ele vai diminuindo, né? Porque aí você fez a cirurgia e aí aos poucos você vai largando. Mas é isso, ó, nutrição, endócrino, físio, as drenagens vasculares, a gente vai acompanhando todo mundo junto. E não dá pra falar assim, poxa, eu tô fazendo acompanhamento com todo mundo, tá tudo certo. Não, também vou te falar que mais de 50% é o próprio paciente, né? Então tem que ter, a cabeça tem que mudar, porque aí vai ser isso. Tudo o que a gente quer como objetivo tem que ser todos juntos. Não adianta vocês quererem, mas não ter o acompanhamento adequado, ou o acompanhamento adequado, mas vocês estiverem num mau momento. Então, toda hora, um puxando o outro para melhorar. É só para falar um pouco como eu raciocino, né? Como eu raciocino na consulta. Isso é super divulgado, assim, é fácil de encontrar. E é para vocês entenderem a complexidade do tratamento, né? Então tem o que a gente chama de núcleo do tratamento, que eu falo assim que são as principais regras aqui de ouro, mas tem muitas outras coisas para fazer. E o problema, a frustração vem quando a gente começa a fazer essas muitas outras coisas, mas não faz o básico. E aí na nossa cabeça fica aquele negócio, poxa, mas eu já faço isso e não está melhorando, poxa, por que comigo? Entendeu? Então, não, lembra que o básico mesmo é, primeiro, não ganhar peso. Então, ninguém está falando aqui emagrecer. Isso vai ser um processo natural. Não ganhar peso, porque sempre que você ganha peso, o acúmulo vai surgir. De acordo até com esses exames, o estudo 3D eu adoro por causa disso, porque você consegue falar qual que é melhor para cada pessoa. Não vira aquele... Se fosse um tratamento igual para todo mundo, dá um cartão e fala, gente, segue aí que vai dar certo. E a dieta adequada, que é a mesma coisa, que o André falou, questão das calorias, mas também escolher o que é melhor e o que não é tão bom para você. E aí fez isso, aí sim as outras coisas, tipo, tem a escovação a seco, plataforma vibratória, as próprias drenagens, entendeu? Essas outras coisas fazem sentido, vão ajudar, mas o básico tem que ser bem feito. É isso, gente. Então, acho que ninguém precisa convencer mais ninguém, né, que o lipedema é real. A gente tem muita evidência científica e, mais do que isso, provas sociais de que a coisa existe, que a coisa é séria, mas eu acho que a gente está no começo de uma coisa muito grande aqui. Parabenizar de novo a Gabi, parabenizar o Fábio e parabenizar todas vocês também que estão fazendo parte aí dessa mudança. Obrigado, viu?